Boa noite a todos e todas que nos acompanham nesse curso do Instituto Fome Zero sobre segurança alimentar e nutricional nos municípios para 2022. Nós temos hoje a nossa sétima aula a ser ministrada pelo professor José Giacomo Baccarin. Baccarin é agrônomo formado pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal, é mestre em Economia Agrária pela Exalc USP e doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente ele é professor livre-docente da Unesp e ministra aulas de Economia Agrária e Política Agrícola no campus de Jaboticabal, na graduação e na pós-graduação do campus de Rio Claro, em Geografia. Ele foi prefeito de Jaboticabal 2 vezes, em 1989 e 1992, e também foi deputado estadual pelo Estado de São Paulo, de 1995 a 98. O Baccarin trabalhou no MESA, Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, onde ele ocupou o cargo de secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ele foi o responsável pela implantação do programa Fome Zero nos municípios que foram cobertos até outubro de 2003. Ele foi também superintendente do INCRA no estado de São Paulo, entre 2011 e 2012. Eu vou deixar, então, com vocês o professor Baccarin. Desejo a todos uma boa aula. Boa noite e meus cumprimentos a todos que forem ver essa aula num outro momento. É uma satisfação estar participando dessa atividade num momento tão duro da história da humanidade e de retrocesso social e de políticas agrícolas e de segurança alimentar e nutricional no Brasil. Quero agradecer ao professor Graziano pela apresentação, e peço para o pessoal colocar a minha apresentação. Eu vou tentar me manter dentro do prazo, dentro do tempo, e falarei sobre o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e sua relação com as compras locais da agricultura familiar. Eu vou procurar destacar, mais do que a legislação em si, mais do que a base técnica desse programa, as questões políticas de relação entre os entes federativos e com os atores sociais, muito baseado em pesquisas que eu venho, e outras pessoas juntas, a gente vem desenvolvendo em alguns anos. Nós tivemos 3 projetos financiados pelo CNPq que nos ajudaram essas pesquisas, e vou apresentar alguns resultados, boa parte deles para o Estado de São Paulo, mas eu creio que tem relevância para outras unidades da Federação do Brasil. Por favor, pode passar. João. Bom, antes de entrar na minha apresentação propriamente dita, eu queria fazer 2 observações que eu julgo importantes. O primeiro é o momento excepcional que nós passamos durante a pandemia da Covid-19, e que os serviços de alimentação escolar foram suspensos ou alterados por outras medidas, como a distribuição de cestas de alimentos às famílias dos estudantes, a concessão de algumas ajudas financeiras. Então, nós tivemos aí um processo 2020, 2021, de suspensão da alimentação escolar nas escolas, né?
Estamos retomando agora, acredito que com alguma dificuldade ainda em 2022. E a outra observação, também muito óbvia, é que nós nos propusemos no Brasil a universalizar o serviço de alimentação escolar. E conseguimos, né, nas escolas públicas. Isso foi uma conquista brasileira, no movimento social, no poder público, é algo que foi incorporado na nossa estrutura institucional. Acho isso muito importante que a gente leve em conta do que nós estamos tratando. O programa já depende da conta que se faça, né? Já com 90 ou 70 anos de vida, e que conseguiu estar presente em todos os municípios do Brasil, em todas as escolas públicas do Brasil. É uma conquista, eu acho importantíssimo que a gente destaque isso. Bom, e a alimentação escolar, eu queria falar de dois momentos da alimentação escolar, dois momentos relativamente recentes, um da década de 1990 e outro da lei de 2009, lei do PNAE de 2009. E em 1990, nós tivemos um reforço da descentralização dos serviços de alimentação escolar. Então, até a década de 1990, a União era responsável pelas compras e distribuição dos produtos de alimentação escolar. E essa centralização, a gente já pode imaginar que tinha um problema sério de logística para a distribuição e também a questão nutricional, né? Compravam-se produtos que não estragavam. Produtos in natura não entravam nessas compras, né? Afinal, a União comprava e distribuía para os estados e municípios. E nós tivemos, na década de 1990, uma pactuação entre a União, que manteve alguns papéis importantes na alimentação escolar, no estabelecimento das diretrizes mais gerais, no financiamento da alimentação escolar, mas a execução foi descentralizada da política. Então, os estados assumiram a alimentação escolar nas suas escolas estaduais, os municípios nas suas escolas municipais e, em alguns casos, as direções da escola. Escolas de ensino fundamental federais, passaram a organizar, administrar a alimentação escolar. Isso foi muito importante. Isso foi uma conquista importantíssima que a política teve na década de 1990. Descentralizar os serviços, procurando fazer com que as escolas mais próximas dos alunos, dos pais, dos professores, do movimento social, executasse esse programa. Isso, de certa maneira, até para contrapor depois com o artigo 14 da lei do PNAE, está consolidado. Né? Tomar muito cuidado, que tudo que está consolidado pode se desfazer, mas está consolidado. Embora haja um conflito, especialmente em torno do financiamento, do per capita que a União repassa para os estados e municípios para gastarem com alimentação escolar. Nós temos essa disputa. Eu entendo que os municípios aceitaram e consolidaram a sua participação no oferecimento da alimentação escolar nas suas bases territoriais, fornecendo, inclusive, uma equipe, fornecendo instalações, né? Especialmente nas escolas municipais. No caso do Estado de São Paulo, um pouco diferente das outras unidades da federação, o Serviço de Alimentação Escolar do Estado, das escolas estaduais de ensino fundamental, fizeram-se convênios de municipalização, foi repassado o serviço da alimentação escolar para os municípios, né?
Na maior parte dos estados, até onde eu saiba, não é assim. Os municípios cuidam das escolas municipais e os governos do estado, a Secretaria de Estado da Educação, cuida das escolas estaduais. São Paulo, houve uma municipalização do serviço de alimentação escolar. E eu peguei dados de 2019, o ano anterior à pandemia, e trago aqui para vocês o que a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo chama de gestão descentralizada. Essa gestão descentralizada atendia 2,6 milhões de alunos em 100 municípios, especialmente nos municípios maiores, e representava 68% dos gastos com alimentação escolar no estado. E a gestão descentralizada, né, gastos do governo estadual, 1,4 milhão de alunos em 545 municípios, muito mais municípios, mas municípios de pequeno porte, na maior parte das vezes, 32% dos gastos. E essa distribuição, ela tendeu a se concentrar no estado. Se pegarmos, não vou passar os dados aqui, mas se pegarmos os dados de 2011, a participação dos municípios era maior. Muitos municípios estavam rompendo os convênios com o governo do estado, especialmente os grandes, devolvendo o serviço para o governo do estado. Eu entendo que a principal motivação é a questão do financiamento. É o per capita que a União repassa e os estados, o estado de São Paulo também repassava. Bom, de qualquer maneira, essa descentralização da execução, que foi iniciada e completada na década de 1990, já trouxe um avanço, ainda que potencial, muito grande. Como você descentraliza a compra, abre-se a possibilidade de maior contato com o agricultor familiar, com os agricultores, produtores de alimentos, grande parte familiares, e de consumo de produtos in natura. Então, algo que já se anunciava nesse primeiro momento que eu destaquei, que foi a descentralização dos serviços na década de 1990. Por favor, passe adiante. Bom, e aí vamos entrar na Lei 11.947 de 2009, que a gente costuma chamar de Lei do PNAE, que foi a primeira legislação consolidada do PNAE. É interessante isso, né? Como a gente foi fazendo a política sem ter uma legislação guarda-chuva dela. E isso a gente fez em 2009. Então, essa lei consolidou todas as normas que existiam e numa legislação única, uma legislação guarda-chuva. Veja, já mais 60 anos ou 50 anos do início do programa. Bom, e eu queria destacar, em primeiro lugar, essa legislação teve um viés nutricional reafirmado. Então, se a gente lê a lei, a gente vai verificar que a questão da qualidade dos alimentos, a qualidade nutricional dos alimentos, está inscrita em vários artigos. E aí eu diria que isso, em grande parte, se deveu à mobilização dos nutricionistas. Não é? Eu cheguei, quando eu estava no governo federal, participar de alguns congressos de nutricionistas, acho que 2. Muita gente, muita participação. Então, eu entendo que a mobilização dos nutricionistas foi fundamental, inclusive, para depois tornar obrigatória a presença de um profissional da área junto aos serviços municipais, os serviços de alimentação escolar municipais e estaduais. Então, essa conquista se deveu muito a essa categoria profissional, no meu entendimento. Bom, e com isso, nós tivemos a intenção de incorporar produtos in natura reforçada também. Se a descentralização abriu esse caminho, essa questão da qualidade da nutrição, do aspecto nutricional da alimentação escolar,
que nós paramos de chamar de merenda escolar, eu demorei um pouquinho para deixar de chamar de merenda escolar, né? Essa mudança de nome reforça, traduz isso, né? O reforço da questão nutricional e a incorporação de produtos in natura. E aí se deu um passo desafiador, por isso que eu chamei de ousadia da Lei 11.947, porque um passo de tentar incorporar formalmente, usar as brechas que já tínhamos conseguido, mas traduzir essas brechas numa obrigação formal dos agentes executores da alimentação escolar na compra de produtos dos agricultores familiares. Então, o artigo 14 da lei do PNAE nos diz que 30% do mínimo dos recursos repassados pelo Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, FNDE, para os órgãos que atuam com alimentação escolar, devem ser destinados à compra de produtos dos agricultores familiares. Supondo que os agricultores familiares, uma suposição correta, os agricultores familiares têm uma grande participação na produção de alimentos no Brasil. Bom, isso trouxe também, junto com esse... É um desafio, porque as fontes, os vendedores tradicionais, as empresas tradicionais que forneciam para a alimentação escolar, normalmente empresas não dos municípios, elas teriam que ser, em parte, substituídas por agricultores familiares e suas organizações. E trouxe uma outra mudança muito importante também, que foi na forma de compra dos alimentos. Antes era uma licitação, em que o menor preço tinha vantagem, decidia-se pelo menor preço, e a partir do artigo 14 se instituiu a chamada pública, e com preço pré-estabelecido. Então, não deve haver concorrência entre os agricultores familiares em torno do preço, mas os critérios para a seleção primeiro, a localização, dando-se preferência aos agricultores do próprio município, e questões sociais e organizativas, né? Preferência a quilombolas, a população indígena, a agricultores organizados em associações e cooperativas, né? E aí eu já quero fazer uma discussão. Bom, se antes se comprava pelo menor preço, agora se compra pelo preço fixo, pode dar margem ao o seguinte raciocínio. Bom, então vai gastar mais com alimentação escolar, vai atender o agricultor familiar, mas vai se gastar mais. Na verdade, não é isso, né? Os exemplos têm mostrado isso. O que se faz é comprar diretamente do agricultor familiar, evitando todo o acréscimo de preço que na comercialização de produtos alimentícios existe, né? Então, se você compra diretamente do agricultor familiar, ele vende por um preço maior do que nos mercados tradicionais, os atacadistas, né? E isso não necessariamente implica em maior preço para a prefeitura. Ela compra a preço do atacado e do varejo. Então, você diminui a margem de comercialização, é isso. Então, a experiência que nós tivemos, isso não representou um aumento do preço dos produtos comprados e, portanto, uma diminuição quantitativa da alimentação escolar, mas representou um ganho importante nos preços recebidos pelos agricultores familiares. Bom, uma outra questão, né, essa eu quero discutir bastante e problematizar muito essa questão. Há uma intenção na legislação, ainda que não tão explícita, mas de desenvolvimento local.
se pensa em dar preferência aos agricultores do município, a ideia é que os recursos da alimentação escolar circulem no próprio município. Recursos que são repassados pela União acabam, pelo menos uma parte, 30%, devam ser gastos localmente e, portanto, o dinheiro circularia no município. Então, há essa intenção subjacente, né, implícita na legislação. Bom, qual que é a minha visão em relação a esses dois momentos? A descentralização, na minha avaliação, está consolidada, mas com alterações. No caso do Estado de São Paulo, especialmente, os municípios maiores devolveram a alimentação escolar para o governo, né, e sobra um problema muito sério, que é o financiamento. Lembro muito bem que uma das primeiras atitudes do programa Fome Zero, quando o Graziano estava lá no Ministério, foi aumentar o per capita da alimentação escolar, do repasse para os municípios e estados, né? Então, mas eu acho que essa descentralização está consolidada. As compras locais de agricultores familiares, na minha avaliação, ainda não se consolidou. Nós temos muitos problemas e muita resistência a essa legislação. Já estamos com 12 anos de aplicação da legislação, né? A legislação começou a ser aplicada em 2010, descontando os 2 anos aí da pandemia, da Covid-19, nós não estamos livres ainda dela totalmente, né? Mas são 10 anos de execução dessa legislação, e eu penso, e vou tentar mostrar alguns dados em relação a isso, que ainda nós estamos longe de isso ser aceito com uma certa tranquilidade pelos entes federativos. Então, eu destacaria essa diferença entre o artigo 14 e toda a descentralização que foi promovida na década de 1990. Bom, pode passar, João, por favor. Bom, então vamos pegar aí alguns desafios operacionais e burocráticos e de organização dos agricultores, né, que a gente tem verificado. Bom, uma das coisas é o manuseio de produtos in natura. À medida que você prevê que deixe de se comprar produtos muito processados, às vezes misturas, famoso arroz com carne seca, né, os achocolatados, etc., e passe a processar, usar produtos in natura, a exigência de pessoas e de transformação, de manuseio, melhor dizendo, nas escolas aumenta. Tá? E os municípios ficam sobrecarregados diante dessa nova necessidade. Né? E a gente tem que pensar nesse tipo de coisa. A outra questão é a mudança do processo de compras. Houve muita resistência, isso diminuiu, jurídica, dos procuradores, dos municípios, especialmente, em relação a isso. Eles diziam que a chamada pública desobedecia a lei de licitação e até pelo fenômeno da judicialização da política pública que nós enfrentamos no país nos últimos tempos, muitos procuradores municipais disseram para os seus prefeitos ou prefeitas: não faça a compra sem permitir a disputa por preço. Né? Então, isso nós verificamos em vários lugares, e depois isso foi diminuindo com o tempo. Né? Até porque, se a gente pensar na política de preço mínimo que existe oficialmente desde 1940 no Brasil, e a compra do café antes dessa política, no começo do século, se comprava com preço fixado. Então, o fato do Estado comprar com preço fixo os produtos agrícolas não é novidade.
né? E era aceito. Por que agora na chamada pública, envolvendo agricultores familiares, isso não vai ser aceito? Então, eu tenho a impressão que acabou essa resistência, diminuiu muito, o pessoal acabou aceitando essa modalidade chamada pública. E uma coisa que nós percebemos também dos nossos trabalhos, que a execução da compra de agricultores familiares pressupõe a necessidade de maior integração entre os setores, desde o pessoal da Secretaria de Educação, os nutricionistas, na formulação do cardápio, tentando adaptar o cardápio para as condições locais, no pessoal do fomento agrícola, procurando estimular os agricultores para se formalizarem e terem um calendário de produção condizente com o serviço de alimentação escolar, não é? Até o pessoal que organiza as compras das prefeituras. Então, na nossa avaliação, é muito mais difícil, necessita de muito a maior ação integrada entre setores da prefeitura, o que não é trivial de maneira nenhuma. Certamente, nós estamos aqui diante com pessoas que participam de prefeituras municipais e acho que o pessoal vai confirmar isso, a dificuldade do pessoal sair da sua caixinha, né? Isso de fato, acontece. Bom, e aí eu queria apresentar alguns resultados que nós já obtivemos de onde nós avançamos e onde não avançamos. E até onde a gente conseguiu, de fato, trabalhar com a ideia de desenvolvimento local, que não é explícito, mas está lá, não é? Implícito na legislação. Bom, então o que a gente observa? A base produtiva da região e a importância da agricultura familiar é uma grande explicação da maior adesão dos municípios ao artigo 14. Então, aonde se cumpre mais a legislação? No sul do país, nos 3 estados do sul do país. Ali, normalmente, o conjunto de municípios, os governos do estado, não. Santa Catarina, por exemplo, tinha uma resistência grande. O conjunto dos municípios compra acima de 30%. E aí, qual a explicação? Há muito agricultor familiar, e pressiona o poder público local, inclusive, agricultores familiares muitas vezes organizados em associações e cooperativas, não é? E com diversidade produtiva, produtos que podem ser usados, produz feijão, produz arroz, produz leite, muito, né? Pequenos animais que podem ser usados na alimentação escolar. Um exemplo contrário, né, mas que vai na mesma direção, nós fizemos um estudo na região canavieira de Ribeirão Preto, onde tem produção de alimentos, meio escondida, mas a adesão é muito pequena, e quando se compra do agricultor familiar, não se compra da região, compra-se de fora da região, não é? E até porque nessa região canavieira de Ribeirão Preto, como outras regiões no país, o que a gente está observando com o agricultor familiar é que ele está deixando de ser agricultor e se transformando num pequeno proprietário que arrenda terra para grandes agricultores. Em Ribeirão Preto, da região, para grandes fornecedores de cana e usina de açúcar e etanol. Há uma resistência política ao artigo 14, e ela é sem punição, e aí é uma discussão, como é que a gente vai punir, né? Quando um ente federativo transfere dinheiro para outro, se o outro não cumpre, ele deixa de transferir dinheiro. Nesse caso, não há por que fazer isso, né? Não se justifica, porque se você deixa de transferir o dinheiro da alimentação escolar, não vai ser o representante do poder público local que vai ser punido, mas sim os alunos. Então,
A gente tem visto descumprimento desses 30% de maneira recorrente, e isso não houve nenhuma punição, até onde eu saiba, né, para os entes federativos. Eu queria mostrar agora alguns dados, né, alguns gráficos e tabelas sobre o Estado de São Paulo, para ver o nível de adesão a essa política. Por favor, João, isso. Então, aqui está meio... Para mim não está muito boa a visão aqui, não sei se para vocês. Não sei se dá para levar um pouquinho para cima, João, o gráfico. Bom, mas vamos lá. São os gastos dos municípios de São Paulo e da Secretaria Estadual, os municípios em azul e a Secretaria da Educação em ocre, desde 2011 até 2017. Né? Então, o que a gente observa? Que houve um crescimento, uma adesão em crescimento dos municípios paulistas até 2015. E depois houve uma queda, né? E uma recuperação em 2017. Os dados de 2018, 2019 têm um pequeno crescimento também, mas em nenhum momento se atingiu, no conjunto dos municípios, os 30%, em nenhum momento. Melhor foi aqui nesse período, em 2015. Em relação à Secretaria de Estado da Educação, simplesmente, na minha avaliação, houve um desprezo completo pela legislação. Né? O máximo que se conseguiu foi em 2015, se comprou 10,6%, e isso virou uma comissão especial de inquérito na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Né? Eu não vou entrar nesse detalhe, depois nas perguntas, se alguém quiser perguntar, a gente volta a esse ponto, mas o governo do Estado de São Paulo simplesmente não aderiu. Isso não é comigo, eu não estou preocupado com isso, não vou comprar de agricultores familiares. Até fez uma legislação específica, a PIPAES, né? Parecida aí com o PNAE e o PAA, mas simplesmente não aderiu. Passa para outra tabela. Aqui, o que a gente observa, nós fizemos o seguinte: nós pegamos os municípios de diferentes tamanhos e para verificar se havia nível de comprometimento diferente de acordo com o município. Então, até 20 mil e assim por diante, e o município de mais de 10 milhões, que é a capital paulista. Né? Então, as percentagens de cumprimento são muito parecidas, não tem muita diferença, a não ser o município de mais de 10 milhões de habitantes, que é São Paulo, que a média de cumprimento foi de 7,8%. Então, em São Paulo, os dois maiores compradores, a Secretaria Estadual da Educação e o município de São Paulo, não aderiram ao artigo 14. Entre os outros municípios, nós não percebemos diferença gritante entre os municípios de diferentes tamanhos. Por favor, a outra apresentação, a outra tabela. Bom, e eu queria destacar essa tabela que nós fizemos. Nós pegamos 3 grupos de municípios, um totalmente avesso ou resistente à legislação e um altamente aderente à legislação, e um grupo intermediário. Então, o que a gente verifica, né, é que há um grupo considerável de municípios, né, que corresponde mais ou menos ao repasse do FNDE, 32%, que no máximo gastou até 10%, na média. Mas há também um grupo de municípios, né, que 36%, em número de municípios é maior, né? Não no repasse do FNDE não é,
mas há um grupo de municípios, quase 40%, 37%, né? 37 municípios altamente aderentes, alguns deles comprando, gastando mais de 50% do dinheiro do FNDE com agricultura familiar. Se vocês me perguntarem o que explica isso, nós não sabemos. Porque tem quais são as características desses municípios. Nós não aprofundamos nessa análise. Quando a gente estava pensando em aprofundar, houve descontinuidade do serviço, então a gente não tem boas respostas. Mas tem municípios que, de fato, compraram a ideia no estado de São Paulo. Bom, vamos lá, pode passar adiante. Ou, por favor, volte na... Isso, mais uma. Mais uma. Não, pode passar adiante. Vamos lá. Aqui eu queria discutir um pouquinho a questão da capacidade de promoção de renda e desenvolvimento local. Uma ideia muito cara, muito querida para os formuladores da política, mas que, na prática, ela tem muitas dificuldades. Uma dificuldade foi criada pela própria mudança da legislação. Eu lembro que, quando começou, lá em 2003, o PAA, tinha essa discussão. Tinha um limite de compra por agricultor de R$ 2.500 por ano, e havia quem apregoasse que isso tinha que aumentar, né? Porque ia atender só agricultores familiares muito, muito pobres, que precisariam de R$ 2.500 por ano, né? E, no PNAE, nós tivemos já um limite inicial maior, de R$ 20.000 por ano por agricultor, mas no sistema. Então, no começo, cada agricultor podia vender até R$ 20.000 para todo o sistema. E depois isso foi modificado. Então, passou a vigorar o limite de R$ 20.000 para cada entidade executora da alimentação escolar. Então, o agricultor familiar hoje, um agricultor familiar, ele pode vender para várias entidades, não pode ultrapassar a renda de agricultor familiar, evidente, né? Mas ele pode vender para muitas entidades executoras. E aí fica a pergunta: esse procedimento foi correto ou diminui o número de agricultores familiares atendíveis pelas compras? E a outra questão é que as cooperativas podem participar com o valor proporcional ao número de cooperados agricultores familiares, né? 20.000 para cada agricultor, então a cooperativa pode ter um volume de venda muito maior, né? Nós fizemos algumas contas, né? E o gasto com alimentação, o gasto em favor do agricultor familiar, se fosse plenamente executado, ou seja, todo mundo executasse 30%, né? Nós teríamos, no estado de São Paulo, 9.610 agricultores, 6,4% dos agricultores familiares atendidos pela legislação. Passa para a tabela, João. E aqui, para outra tabela, isso. E aqui nós fizemos a seguinte conta: quanto cada município poderia atender de agricultores familiares? Então, nós ficamos meio surpresos quando fizemos essa conta inicialmente, né? A maior parte dos municípios, 397 municípios, 62%, podiam atender até 5 agricultores familiares, gastando os 30%, imaginando que cada agricultor recebesse R$ 20.000. Né? E o grosso dos municípios atenderia até 20 agricultores da sua base territorial. Então, isso a gente começou a pensar. Olha, a capacidade de influenciar na renda da agricultura não é tão grande, né?
essa política ela não pode vir sozinha, ela tem que vir com outras ações em favor da agricultura familiar, se quiser promover, de fato, um aumento da renda dos agricultores familiares da sua base. Só um município, que é São Paulo, poderia atender mais de 1.000 agricultores. Esse aqui extrapolaria a sua área territorial, né? Poderia comprar de outras áreas. E passa para o gráfico, para a figura, João, por favor. E nós fizemos um estudo, né? Eu pus os três mapas aqui, isso foi uma dissertação de mestrado que eu orientei, da participação de 2 territórios da cidadania em São Paulo: o Pontal do Paranapanema, esse de cima, e o Vale do Ribeira, né? No sul do estado de São Paulo. E comparamos com a distribuição dos alunos em São Paulo. Então, veja, a grande concentração dos alunos é o que a gente chama hoje de grande macrometrópole paulista, né? Que envolve São Paulo, São José dos Campos, Campinas, a Baixada, Sorocaba. Então, há uma grande concentração dos alunos. E o que nós percebemos é que o Vale do Ribeira se deu melhor na execução do artigo 14, por estar próximo à Grande São Paulo. Enquanto o Pontal do Paranapanema dista 600 quilômetros, 700 quilômetros do grande alunado, né, de São Paulo. Então, o Vale do Ribeira se deu melhor não pelo poder de consumo local, que é muito parecido com o Pontal do Paranapanema, mas pela possibilidade de levar seus produtos para onde consome muita alimentação escolar. É certo que o perfil produtivo do Vale do Ribeira ajuda, é um perfil que produz banana. Então, banana é algo muito fácil de fornecer para os alunos, diferente de uma laranja, que consegue descascar sozinhos, etc. Né? Isso ajuda também. Mas o Vale do Ribeira começou a vender para alimentação escolar, para fora, para municípios de fora, mais do que seus agricultores vendem para os municípios daqui, né? do próprio Vale. Não porque os municípios não compravam, mas é muito pouca gente. Né? Então, o Vale do Ribeira se beneficiou. Então, isso a gente tem que pensar na questão do consumo local, é uma questão mais ampla, evidente, como dinamizador da produção local, tomar um pouco de cuidado com isso. Às vezes, eu imagino que seria melhor a gente pensar em organizar os agricultores, e aqui eles fizeram isso, fizeram associações, cooperativas, para vender mais para São Paulo. Pode passar, João. Bom, vou terminar aqui. Né? Terminar aqui, era uma hipótese que a gente tinha e que os dados, vou falar um pouquinho mais do que, acho que uns 50 minutos, né? Contando aí os 10 minutos de atraso. Nós tínhamos uma hipótese que essa legislação, a sua aplicação em termos práticos, formaria redes, novas redes. Antes eram as prefeituras comprando de empresas de alimentação, normalmente produtos ultraprocessados, processados e ultraprocessados. Agora, incorporando mais produtos in natura, minimamente processados. Mas nós tínhamos a impressão que essas novas redes, uma delas ligaria grandes municípios e grandes cooperativas, né? Cooperativas de agricultores familiares, né? Que tem que ser de agricultura familiar. Então, as grandes cooperativas que estão muito localizadas no sul do país, elas têm uma capacidade de processar muitos produtos, recebem de muitos agricultores, né? Já processam, entregam o arroz já parbolizado, né? O arroz já processado, às vezes bebidas lácteas, óleo de soja, né?
suco de uva, por exemplo, e elas se procurariam os grandes municípios, teriam interesse nos grandes municípios. Né? E os grandes municípios que fornecem alimentação um número muito grande de alunos, São Paulo fornece, se minha memória não está me traindo, acho que 2 milhões de refeições por dia. É algo, a capital de São Paulo, né? A cidade de São Paulo. Também se interessariam em comprar de grandes fornecedores. Então, criaria-se uma rede entre grandes compradores e grandes fornecedores, mesmo que fossem fornecedores de agriculturas familiares, as grandes cooperativas. Eu não vou dar nenhum exemplo, não vou citar nenhum nome, mas tem uma grande vinícola do Rio Grande do Sul que tem DAP jurídica. Ela pode, é uma vinícola que todo mundo compra suco de uva, né? Dela, ou vinho, e ela pode ser fornecedora para alimentação escolar, porque ela tem declaração de aptidão ao PRONAF jurídica. Ela tem mais de 60% dos seus sócios são agricultores familiares. Então, isso, eu vou mostrar daqui a pouco um dado, está se confirmando. Tá? Precisa mais estudo. Nós estamos agora estudando outras regiões de São Paulo, né? Nós fizemos isso a partir da região metropolitana de São Paulo, mas isso já vinha se confirmando. Houve um estímulo à organização e participação de associações cooperativas? Sim. A legislação contribuiu para que os agricultores se organizassem em associações e cooperativas. O grande problema é que, muitas vezes, essas cooperativas, embora formalmente sejam de agricultores familiares, né, possam representar os agricultores familiares, não se tem certeza de que os ganhos com a alimentação escolar, com o artigo 14, acabe chegando aos agricultores. Até onde, de fato, os agricultores familiares participam desse ganho adicional que as empresas, especialmente as que já existiam. As novas, talvez, isso seja mais difícil, mas não é automática a ligação entre a direção da cooperativa e a sua base social de agricultores familiares. Aliás, eu acho que isso daria muito pano para manga em estudos e discussões. E eu quero mostrar o resultado para a região metropolitana de São Paulo, com base em informações de 2018 e 2019. Então, aqui não é a prece, né? Aparece, faltou o A aqui, a distância não aparece como fator predominante. Então, veja o que aconteceu em 2018. 2018, já o Rio Grande do Sul aparecia como principal fornecedor dos 39 municípios da Grande São Paulo, que não é só a capital e os outros 38 municípios. Então, veja, não era nem o Paraná nem Santa Catarina. O Paraná e Santa Catarina tinha uma participação muito pequena. O principal participante era o Rio Grande do Sul. E, pelo que a gente viu lá nas prestações de contas, a justificativa é o grande número de cooperativas, organizações dos agricultores familiares do Rio Grande do Sul, né? E produtoras de alimento. Daí vinham duas regiões de São Paulo, região de registro, 25% das compras das prefeituras, pela proximidade, e uma outra, muito importante também, 19%, a região de Araçatuba. Aqui a explicação básica é a grande presença de assentados de reforma agrária na região de Araçatuba. Promissão está nessa região, Andradina está nessa região, né? São duas cidades com muitos assentamentos. Então, o pessoal conseguiu se organizar e participar das vendas para a Grande São Paulo. E da própria região metropolitana, apenas 11%.
Bom, mas é uma região muito urbanizada, né? Só tem casa, não tem mais agricultura. Até certo ponto é verdade, né? Mas algumas frutas, a região metropolitana de São Paulo é a segunda produtora do estado. Hortaliças, legumes, produz bastante. Em São Paulo mesmo, na capital paulista, tem 400 agricultores familiares na sua base territorial. Então, não é uma região que não haja produção de alimentos, não. Tá? Bom, e a nossa hipótese, que grandes municípios atraem grandes cooperativas, nessa região foi se confirmar. Então, em 2019, nós tivemos o Rio Grande do Sul saltando para 45% das vendas para a Grande São Paulo, né? Somando com Paraná e Santa Catarina, mais da metade dos produtos comprados pelas prefeituras municipais da Grande São Paulo vem do Sul. A região de registro perde importância, a região de Araçatuba perde importância e a própria região metropolitana de São Paulo reduz para menos da metade do que foi verificado em 2018. Pode passar? Bom, então eu vou encerrando, né? Acho que não passei muito do meu tempo. Eu penso que a ideia do artigo 14 está muito longe de estar consolidada. O seu cumprimento formal está muito abaixo, com exceção dos estados do sul do país, que a base social empurra para cima os percentuais. Nas outras 4 regiões, inclusive no Nordeste, que tem muito agricultor familiar também, né? Está muito abaixo. Então, está muito longe de estar consolidado. E algumas secretarias de Estado da Educação, se não militaram politicamente contra, né? Eu acho que houve também isso, mas fizeram corpo mole e não aderiram à legislação. E na questão do desenvolvimento local, na ideia de você fazer o dinheiro circular localmente, aí eu acho que há um equívoco de formulação, de se superestimar a capacidade dos gastos com alimentação escolar na transformação local. E na prática, o que a gente verifica é que grandes compradores estão se relacionando com grandes vendedores, né? Pelo menos aonde nós estudamos. Vou tomar um pouquinho de cuidado com isso, né? Porque aí os estudos são mais localizados, estão mais no início. Mas há grandes compradores se relacionando com grandes vendedores e passando por cima da ideia de se gastar localmente o dinheiro em favor dos seus agricultores familiares. Bom, era isso que eu tinha para falar. Obrigado pela atenção e, novamente, meu cumprimento a todos que estão organizando esse curso tão importante, e o João, o Gustavo e o Lucas, que estão aqui na equipe, né, nos ajudando. Estou aí à disposição para as questões. Muito obrigado pela aula, professor. Nós já temos aqui uma série de perguntas. O que eu gostaria de perguntar ao professor é: o senhor gostaria que eu fizesse de 3 em 3, uma pergunta por vez? Melhor, João, eu acho que é melhor, né? Uma por vez? Não, 3 em 3. Tranquilo, professor. Só vou vou arrumar uma caneta aqui, João, para não esquecer as perguntas. Mas pode formular. Só esperar o professor voltar. Pode formular, João. Professor, a Isabelle Chagas, aqui da Unicamp, pergunta: gostaria de pedir ao professor para voltar no ponto da gestão municipal de São Paulo de 2015, quando houve o maior índice de compras de agricultura familiar e os dobramentos a nível estadual, que o professor comentou naquele slide de gráfico.
que pediu para, se tivesse interesse, fizesse a pergunta. Foi logo a primeira, professor. A Cirane pergunta: sabemos que a reforma agrária no estado de Santa Catarina foi bem sucedida, onde tem grande número de agricultores rurais e muitas cooperativas. Por que não aconteceu da mesma forma no Nordeste? E o Alexander Sense, da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, pergunta: no caso do valor de R$ 20.000 de compras por agricultor, como ficou a situação do Estado de São Paulo nos casos de municipalização do PNAE? Ficou em apenas 20 mil ou pode ser 40 mil? No caso do Rio Grande do Sul, são 20 mil para escolas dos municípios e mais 20 mil para escolas estaduais para cada DAP. Tá bom. Bom, vamos lá. Eu vou começar pela comparação, acho muito importante essa pergunta, não só de Santa Catarina, né, dos estados do Sul. Eu não diria que foi reforma agrária, né, foi mais a colonização inicial do oeste catarinense, algumas regiões do Paraná, do Rio Grande do Sul, em que foi baseado em agricultor familiar, né? E no Nordeste nós temos também muitos agricultores familiares. São as regiões com participação maior de agricultores familiares, mas com uma diferença brutal, né? Com uma renda média e uma diversidade produtiva, uma capacidade de produção muito maior no Sul. Então, se a gente pega esse último período entre os dois censos, os dois últimos censos agropecuários, 2006 e 2017, nós tivemos no Nordeste um fenômeno de seca que perdurou por 6 anos, 2012 a 2017. Foi a maior seca, ou o maior número de anos de seca do Nordeste, em todo o registro de seca no Nordeste. E a renda da agricultura familiar do Nordeste caiu entre 2006 e 2017. Né? Então, você tem uma capacidade produtiva menor, e talvez não os produtos mais... arroz, por exemplo, né? Não se produz no Nordeste. O Nordeste já foi um produtor de arroz, especialmente no Maranhão, hoje não é mais o arroz, hoje é todo no Rio Grande do Sul. Tem o feijão, a produção, mas não o suficiente, talvez. Então, eu diria que é uma agricultura com menos capacidade produtiva, acho que a explicação básica está por aí, do que no Sul. As duas regiões com mais agricultores familiares em relação ao total de agricultores, percentualmente falando, mas com maior capacidade produtiva no Sul do que no Nordeste. Em relação aos 20 mil, é o seguinte, o limite é 20 mil por entidade executora. Então, se no município existe um serviço municipal de alimentação escolar e outro estadual de alimentação escolar, vamos imaginar que exista uma escola federal com ensino fundamental também, o Instituto Federal com ensino fundamental. Um agricultor pode vender R$60 mil, tá? Porque é por entidade executora. Ele não pode ultrapassar qual que é o limite de renda hoje do agricultor familiar, né? Acho que está por volta de 450 mil, que se considera na questão do PRONAF. Então, ele não poderia ultrapassar esses 450 mil, mas ele pode vender, e pode vender para o município vizinho também. Então, o mesmo agricultor viu a sua renda, a sua probabilidade de aumentar a sua renda, vendendo para a agricultura, para a alimentação escolar, aumentada. Agora, isso quer dizer que outros agricultores ficaram de fora, né? Então, especificamente na pergunta, pode vender, sim, não está ferindo a legislação atual, né? 20 mil para o município, 20 mil
o Estado. Na questão de São Paulo e da Secretaria Estadual da Educação, de fato, teve um momento que melhorou em São Paulo, mas nós não chegamos próximo aos 30%, mesmo no governo do Haddad, que houve uma melhoria, uma compra maior, a alimentação escolar foi dinamizada, não chegamos a 30%, mas houve um crescimento, né? E depois um decréscimo. O município de São Paulo tem sido refratário a essa política de maneira geral, 8% em média, né? E a Secretaria Estadual da Educação, ainda mais. Ela, na minha avaliação, simplesmente desconsidera a nova legislação. E quando comprou mais em 2015, comprou de uma cooperativa chamada COAF, Cooperativa da Agricultura Familiar, que foi uma cooperativa criada, se eu não me engano, na cidade de Bebedouro, que era uma região citrícola, produtora de laranja e suco de laranja, com a ideia de fornecer produto orgânico. Eu não falei isso, mas os produtos orgânicos podem contar com sobrepreço de até 30% na venda, e de agricultores familiares, né? E depois isso virou caso de polícia, né? O Ministério Público se comprovou que essa cooperativa era de fachada, né? Virou uma comissão especial de inquérito na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E desses 10,8% ou 11%, que a Secretaria Estadual da Educação comprou em 2015, uma grande parte, mais da metade, foi compra da COAF, né? Dessa cooperativa que estava em muitos municípios e conseguiu entrar na Secretaria Estadual da Educação também, né? Então, não foi uma adesão de fato, foi um ponto fora da curva, por motivações outras que não cumpria a legislação federal. Muito obrigado, professor. Professora Lidiane pergunta: no município onde moro, a Secretaria da Educação foi indicada pela Operação Agricultor Familiar Fantasma, por compras irregulares na alimentação das escolas públicas em 2020 e 2021. O que fazer para evitar que aconteçam supostos esquemas, uma vez que o órgão que tem fiscalização nas mãos, o CAES, tem em sua comissão muitas vagas do executivo e acabam fiscalizando, mas por N razões não levando ao Ministério Público? Quem poderia intervir? A Daniele pergunta: como o professor avalia a compra da agricultura familiar urbana da cidade de São Paulo para o PNAE? Atualmente, esse tipo de agricultura tem muita dificuldade em ter documentação para comercialização como a F, como nota de produtor. Quais são as alternativas que sugere, professor? O Júlio pergunta: os convênios com os municípios Brasil na questão da alimentação escolar têm concursos públicos para profissionais nutricionistas ou são terceirizados na contratação, professor? Tá bom, vamos lá. Esse caso do desvio de finalidade, né? A legislação, como ela possibilita uma venda por um preço acima do que o agricultor familiar normalmente recebe nos canais convencionais de comercialização, ela dá margem a atitudes oportunistas. Oportunistas no sentido econômico do termo, né? Ou no sentido corriqueiro do termo.
Isso é uma verdade. Tá? Inclusive, pessoas forjarem a condição de agricultor familiar e participarem do processo. Né? Isso nós já tivemos vários episódios em relação a isso. Eu acho que a legislação tem que avançar para ter controles maiores sobre isso. Agora, há também, não sei, nesse exemplo aí de 2020 e 2021, não tenho conhecimento, mas eu lembro do episódio lá do Paraná, famoso Paraná, não é? Nessas questões, a operação do Ministério Público da Polícia Federal, acho que chamou Agrofantasma, eu não lembro, não foi nem com o PNAE, foi com outro programa de aquisição de alimentos, o PAA, e acabou destruindo a vida de algumas organizações e de pessoas que estavam agindo com a melhor intenção possível, querendo encontrar uma alternativa de venda, né, para os seus produtos. E, às vezes, há algumas coisas que a gente seria aceitável, não? Vamos imaginar que um agricultor tenha, se tivesse algum jogo de cintura, tenha se comprometido a vender uma hortaliça, e ele teve um problema com essa hortaliça e não produziu, e alguém da associação tem essa hortaliça, né? Eles fazerem um acordo e o agricultor entregar como se fosse dele, né? Então, às vezes, é um problema tão banal, né, que não precisaria ser tratado como caso de polícia. Né? Então, eu penso que a gente tem que aumentar os controles sociais. Talvez, no caso das cooperativas, eu vi uma experiência no Paraná, com um programa local do governo paranaense, há alguns anos, que o pagamento era feito, a cooperativa era intermediária, mas o pagamento não era feito para a cooperativa, era feito para o agricultor. Cada agricultor tinha um cartão para receber a sua cota, né, de participação da cooperativa no processo. Então, acho que há coisas a se aprimorar e, de fato, fazer com que esse programa tenha maior efetividade. Né? Mas ele primeiro precisa ter um maior alcance. Ainda tirando o Sul, ele tem um alcance muito reduzido. Em relação à agricultura urbana, você pode, nas cidades, até onde eu conheço da legislação, você pode ter produção agrícola reconhecida, né? Pode, inclusive, deixar de pagar IPTU na cidade, pagar ITR, né? E obter nota de produtor rural. Agora, muitas vezes a agricultura urbana é feita, né, até onde eu entendo, concebo, em terrenos sem muita regularização, né, que talvez dificulte os agricultores, os produtores urbanos, de conseguir a nota do produtor. Precisa ter a mínima formalidade para participar. Se não conseguir isso, não pode participar. O fato de produzir na cidade não é, em princípio, um impeditivo, desde que produza alimento e se comprove como agricultor familiar, pode ser alguém de agricultura urbana. E a questão da terceirização. Eu não pegaria só a questão dos nutricionistas. Tem uma discussão nisso também, porque, se eu não me engano, o governo de Santa Catarina tinha terceirizado o serviço de alimentação escolar no Estado. O governo anterior, não esse, não sei se mudou, né? Mas o governo anterior tinha terceirizado o serviço de alimentação escolar. E aí havia uma discussão, né, se a empresa que assumiu, não para vender produtos, mas para fornecer a refeição, tinha obrigação de cumprir os 30%.
Os agentes diretos têm a obrigação. Se terceiriza, permanece a obrigação, e a interpretação que tem, sim, né? Essas empresas terceirizadas teriam que ter, além de ter o nutricionista no seu corpo funcionário, também atender na compra dos alimentos para as refeições, atender os 30% comprando da agricultura familiar. Mas isso foi muito... A impressão que a gente teve, não tenho dados exatamente para isso, mas quando a gente comparou o governo do Paraná e o governo de Santa Catarina, Paraná não terceirizado, Santa Catarina terceirizado, o cumprimento dos 30% foi bem pequeno no governo de Santa Catarina. O Paraná foi bem maior. Né? Mas também, onde não é terceirizado, São Paulo, também é pequeno. Né? Então, não dá para associar diretamente à terceirização. Mas, o meu entendimento, a terceirização não desobriga o cumprimento dos 30% de produtos oriundos da agricultura familiar. Muito obrigado, professor. Eu vou fazer mais uma rodada de perguntas. O Carlos Augusto, professor, pergunta: em que medida o PNAE ajudou a alavancar a agricultura familiar para além do fornecimento específico para o Estado? Ou seja, ajudou ou não a crescer a participação da agricultura familiar também nos supermercados e feiras? O João pergunta: professor Bacarin, tendo em vista o aumento da compra direta de cooperativas que promovem processamento mínimo e também a passagem da compra do município para o Estado, alguma dessas mudanças promoveu alguma alteração na qualidade da dieta ofertada pelas escolas? E a Cirane pergunta, professor, em relação a essa seca que o professor comentou e muitas outras que ocorrem, podemos dizer que os postos de captação de água da chuva é de extrema importância para a população das áreas mais secas do país? Bom, vamos lá. Vamos começar pela cisterna, né? Que é um programa... Esses dias eu estava dando aula e perguntaram se o Brasil tem política de caixa azul. Política de caixa azul é transferência para o agricultor, independente da produção, né? Aí, na hora, eu falei, acho que diretamente não, mas nós temos as aposentadorias rurais. Quando acabou a aula, eu lembrei, nossa, eu esqueci das cisternas. Né? As cisternas foi uma mudança muito importante no semiárido, mas o grosso das cisternas, ainda até onde eu acompanhei, posso estar defasado no tempo, foi para o consumo doméstico. Né? Teve uma importância muito grande, inclusive na vida das mulheres, que sobrava para as mulheres a tarefa árdua de buscar água nos barreiros longe das suas casas. Então, as cisternas de 16 mil litros, que foram um programa de 1 milhão de cisternas, que correspondia à moradia do semiárido, nós conseguimos chegar a 1.200.000 cisternas. E agora você tem cisternas também para a produção, com maior capacidade de armazenamento de água, mas também mais caras. Então, aí eu não tenho os números do quanto que a gente avançou. Mas, de qualquer forma, isso representou um avanço social muito grande, não a ponto dos agricultores participarem para valer do PNAE, como acontece no sul do país, mas a ponto de, num período sem esquecer a Bolsa Família, evidentemente, num período de grande seca, de 6 anos de seca, nós não termos verificado notícias de saques a vendas, a supermercados no Nordeste. Né? Então, a gente conseguiu conviver com muita política pública mais adequadamente a um fenômeno da natureza. Isso aí já não resolveu, né?
embora algumas obras tenham ido nessa direção de promover um fornecimento maior de água no Nordeste, além das cisternas, dos canais de irrigação, né? Transposição, etc. Mas as outras políticas, a cisterna entre elas, promoveram uma situação das pessoas continuarem a sofrer com o problema da seca, mas ter situações que amenizaram e propiciaram melhor condição de vida e não levar a uma situação desesperadora de tentar matar a fome saqueando os supermercados, como era comum nas secas anteriores. Seca era sinônimo das pessoas desesperadas procurando arrumar comida de qualquer maneira. Bom, a outra pergunta a qualidade da alimentação no estado de São Paulo. Bom, eu aí não vou se a alimentação fornecida pela Secretaria Estadual da Educação, ela, embora não tenha a presença dos agricultores familiares, ela consegue ter uma qualidade nutricional boa. Tá? Eu não tenho todas as informações para dar uma resposta taxativa. Em conversa com alguns diretores que eu conheço, diretores de escola estadual, a qualidade nutricional da alimentação do Estado de São Paulo, e até 2019, né? Esquece esse período mais recente, era boa. Tá? Então, não se comprou de agricultor familiar, resposta muito preliminar ainda, hein? Não se comprou de agricultor familiar, mas isso não trouxe uma piora na qualidade nutricional da alimentação escolar servida nas escolas estaduais, até onde eu percebo, né? E a primeira, João, por favor, repita para mim, eu anotei aqui, mas eu anotei tão rapidinho que eu esqueci professor. O Carlos Augusto perguntou: em que medida o PNAE ajudou a alavancar a agricultura familiar ótima pergunta, para além do fornecimento específico do Estado, para supermercados e feiras também, professor? Eu acho que precisamos estudar mais isso. Eu acho que ajudou localizadamente, né? O Vado Ribeira, por exemplo, foi beneficiado, né? Mas não de maneira generalizada. E o PNAE, na minha avaliação, na avaliação do nosso grupo de pesquisa, ele é algo importante, é um estímulo inicial, um pontapé inicial, até para organizar os agricultores familiares, melhorar o seu nível de organização, de participação, né? Quebrar a desconfiança de agricultores familiares, isso é um problema em relação ao poder público, né? Mas ele tem que ser complementado com outras políticas. Há alguns casos que se começou a recuperar as chamadas feiras livres, que ganharam um nome até bonito, Feira da Lua, porque começou a se vender o produto da agricultura familiar à noite, não é? Fora do horário de trabalho dos agricultores familiares. Então, a ação em favor do agricultor familiar, no meu modo de entender, de maneira geral, não localizadamente, a alimentação escolar é insuficiente. Tem que ter outras políticas de comercialização, fora outras políticas ligadas a crédito, a extensão rural, etc., né? Mas acho que ela é insuficiente para promover
um aumento considerável da produção da agricultura familiar, para que, inclusive, eles comecem a abastecer as redes de supermercado. Muito obrigado, professor. Chegou uma última pergunta aqui para o senhor, e eu já vou fazer. A Paula Sanches, professor, pergunta: o CERTA, Serviço de Tecnologia Alternativa, é uma instituição de ensino de agroecologia. Os recursos do curso técnico de agroecologia é um convênio com o Estado. Tem autorização e reconhecimento da metodologia PAEDS pelo MEC, mas não consegue adquirir produtos via PNAE para o refeitório da escola. O que acha disso? Eu não sei qual a razão, né? Bom, provavelmente, se eu entendi a situação, com as informações que foram passadas, esse centro ele gostaria de comprar produtos orgânicos, né? E talvez não encontre a disponibilidade de produtos orgânicos para serem comprados para alimentação escolar. Esse é, de fato, um problema, né? Pode ser um problema, né? Você não ter oferta suficiente de produtos orgânicos, embora na legislação se preveja que os produtos orgânicos possam ser comprados com sobrepreço de até 30% em relação aos produtos convencionais da região, comercializados na região. Mas, pelas informações e aí eu estou imaginando, talvez seja isso, não ter produção local de produtos orgânicos, ou ainda pior, né? Não ter agricultor familiar disposto a participar do certame, né? E entrar na chamada pública. E aí eu queria dizer o seguinte: em algumas regiões não basta apenas, eu coloquei isso lá no começo, não basta apenas o pessoal da nutrição, o pessoal da educação ter disposição de mudar cardápio, incorporar produtos mais da região, né? Para que isso aconteça. Às vezes é necessário, acho que muitas vezes é necessário que haja um contato do pessoal da agricultura com os agricultores, e nós estamos, a cidade de São Paulo está muito desmontado, né? Toda a rede de assistência técnica, extensão rural do estado, muito desmontada. Nós precisaríamos ter ação do pessoal da agricultura, estimulando os agricultores a procurarem esse mercado, se formalizarem e atenderem um pedido que existe e que não é... Há uma vontade de comprar e não há oferta dos produtos. Isso custou... Na região de Ribeirão Preto nós vimos isso, né? É um produto orgânico, mas, de maneira geral, alguns municípios querendo comprar e não conseguiam ter oferta de produtos na própria região. Professor Bacarin, muito obrigado pela apresentação. Eu vou encaminhar para o encerramento da aula do professor. Se o senhor tiver alguma consideração final. Não, eu acho que eu quero agradecer as perguntas, foi muito instigante, coisas que a gente precisa continuar estudando, pesquisando e aprimorando a legislação. A concepção, a ideia geral de você melhorar a nutrição da criançada e dos jovens através dos agricultores familiares, da produção dos agricultores familiares, me parece muito correta. Agora, ela ainda carece de ter maior mobilização social para que ela se efetive e para que ela, inclusive, promova
a ambição, no bom sentido do termo, dos agricultores familiares de reivindicarem outras políticas públicas, além da compra para alimentação escolar. Muito obrigado pela participação, fiquei muito feliz de poder participar dessa discussão. João, abre. Professor, o áudio, professor Graziano, o seu áudio está aberto. Bom, muito obrigado. Então, mais uma vez, por todos que participaram dessa 7ª aula do curso de Segurança Alimentar e Nutricional Municipal de 2022. Queria lembrar que essa quarta-feira, dia 11, nós temos a nossa 8ª aula, que é a importância do espaço local e municipal para as políticas de segurança alimentar e nutricional, que vai ser ministrada pela professora Juliana Tangari, do Instituto da Manhã, Comida da Manhã. Peço mais uma vez que vocês estejam atentos ao quadro de avisos do curso e, se possível, deixar um like nessa live do Instituto e seguir o Instituto no YouTube. Muito obrigado. Eu gostaria de dar uma palavra final aí, só para agradecer mais uma vez o Bacarim, principalmente por ter trazido dados novos aí, instigantes para o debate. Eu, particularmente, fiquei muito impressionado, para não dizer chocado, né, com o pequeno número de agricultores familiares que é beneficiado, né, pelas compras da merenda escolar. Eu acho que esse merece uma análise, né, mais detalhada. E também pelo pouco impacto que teve até agora no desenvolvimento local esse processo. Espero que o impacto na melhoria da qualidade da alimentação escolar tenha sido maior. Nós continuaremos aqui na próxima quarta-feira, não é, com a doutora Juliana Tangari, que vai nos apresentar em mais detalhes o trabalho que fazemos nas pequenas cidades. Uma boa noite a todos e muito obrigado.